Vamos falar de outro assunto rapidamente aqui, que também é importante ao nosso estado, viu, Rafaela? O Grupo de Trabalho Federal do Pedágio participou ontem de 2 reuniões para debater o novo modelo de pedágio. Pois é, além dos deputados federais, representantes do Paraná, também participaram deputados estaduais, Arilson Chiorato do PT, Luiz Cláudio Romanelli do PSD, que vivem querendo aí pontuar, né, em cima dessa pauta do pedágio. 2, inclusive, faziam parte da extinta Frente Parlamentar do Pedágio, que foi enterrada na Assembleia Legislativa. A reunião aconteceu, então, na sede da NTT, Agência Nacional de Transportes, teve lá representantes do Ministério dos Transportes e foi justamente para tentar encontrar um acordo. É pressionar o governo federal por algum tipo de resposta, já que a população, o setor produtivo e econômico do Paraná aí agoniza esperando uma solução, né? Principalmente em relação à questão do leilão, com a menor tarifa do pedágio, condicionado aí com desconto ao pagamento de um aporte financeiro para garantia de obras. A maioria dos políticos, entretanto, defende uma licitação sem limite de desconto da tarifa básica e também uma espécie de depósito calção que depois seria devolvido às concessionárias vencedoras à medida que elas fossem entregando obras. Então, ao fim do encontro, ficou definido o seguinte: a NTT vai fazer uma consulta jurídica à Advocacia Geral da União, ao Tribunal de Contas, sobre a possibilidade de mudar a proposta em relação a esse ponto aí do calção para garantir que as obras sejam feitas primeiro e aí depois a concessionária que ganhou o trecho vá recebendo esse aporte. Alguns dos parlamentares que participaram da reunião conversaram com a nossa correspondente em Brasília, Camila Andrade. Vamos acompanhar. O que é que todos querem? O preço justo. É isso que as pessoas querem. Pagar o que é devido pelo que recebe. E nesse momento nós pensamos que o Paraná tem que ter obras, duplicações, investimentos e com o menor preço a ser apresentado na Bolsa de Valores, porque isso é transparente. Tem uma discussão entre aporte financeiro e calção. O nosso diretor do NTT vai fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União, AGU, para saber se é possível usar calção em vez de aporte. E depois tomar essa decisão. O que é melhor, não sei, para que as obras aconteçam e para que tenhamos a menor tarifa possível. Calção significa tarifa mais barata. Aporte significa tarifa mais cara, porque o dinheiro ofertado, dado, é depois cobrado na tarifa. Foi a primeira reunião que teve um consenso bem maior do que as outras, que ficou entendido que se poder usar o calção é uma forma de abaixar a tarifa. Sim, não há uma grande divergência de tudo que nós estamos tratando. Se prevalecer a modalidade de licitação por menor preço com calção, nós vamos ter uma tarifa entre 25% e 30% menor do que se ela for com aporte. Então vamos lá, você escutou ali o deputado Arilson Chiorato dizendo que foi a primeira reunião que houve consenso. Nós temos quanto tempo dessa discussão já, Rafaela Moron, sobre o pedágio? Acabou em novembro do ano passado, né? E ela começou antes, né? Até porque... já tinha que se planejar muito antes, óbvio, para a saída da concessionária. Agora, né? mais ou depois, começaram a construir um consenso. O relógio dele está certinho. E também ontem, prefeitos do litoral do estado participaram de uma audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com a bancada paranaense lá em Brasília. Os gestores municipais solicitaram do governo federal apoio para a manutenção das rodovias do Paraná, enquanto o novo modelo de pedágio ainda não entrar em vigor. No final da reunião, o ministro informou que a pasta dispõe de 724 milhões de reais em recursos para a manutenção, construção e adequação das rodovias federais aqui no estado e que desse total, cerca de 200 milhões de reais já estão empenhados para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, possa prosseguir com as obras. Entre os prefeitos que participaram do encontro está Marcelo Roque, de Paranaguá. O gestor contou que a reunião demonstrou que o governo federal quer auxiliar o litoral do Paraná a resolver os problemas o mais rápido possível. Finalizou nesse momento a reunião com os deputados do Paraná, com o ministro Renan Filho dos Transportes. Levamos as demandas da BR-277, juntamente com os nossos prefeitos de Pontal do Paraná, o Rudão, o Zé Paulo de Antonina. Foi uma reunião muito produtiva, onde todos os pontos foram colocados na mesa e que já temos uma resposta positiva para o litoral do Paraná, que os 2 pontos que serão interditadas na Serra do Mar já vão ser liberados a partir da semana que vem, e o próximo, que é lá no quilômetro 33 também, ficando pronto, e a manutenção, né? O recurso já está no DENIT do Paraná para que se faça a manutenção, até que se tenha uma nova concessão justa, com preço justo para os nossos moradores lá do litoral, e hoje aqui um dia feliz, importante, agradecer também ao deputado federal Toninho, né, líder da bancada, que nos trouxe até aqui para chegar até o ministro e trazer todas as reivindicações. Dizer que também participou também o vereador Luizinho Maranhão, que representa a Comissão de Portos da Câmara de Paranaguá. Então essa junção de esforços
foi muito importante nesse dia aqui. Tenho certeza que agora vai fluir rapidamente essa obra tão importante e destravar a BR-277, que é o fluxo, né, de todo o litoral e das nossas cargas que vai para o Porto de Paranaguá e também de Antonina. De Pontal do Paraná, Rudão Gimenez diz que a BR-277 vai ficar só com um ponto de interdição já na semana que vem, que isso deve solucionar a dificuldade para chegar ao Porto de Paranaguá e também às praias. Vim para cá ontem, junto com o prefeito Marcelo Roque, com o prefeito Zé Paulo, para 2 reuniões importantes, com o ministro do Transporte e com a ministra do Turismo. E eu queria aqui dizer para vocês o que aconteceu, prestar conta aqui do que nós fizemos aqui, quais foram os resultados dessas reuniões. Bom, reunião com o ministro do Transporte. Nós estávamos junto com a bancada do Paraná, né, junto com o deputado Toninho Vancha, que é líder da bancada, e mais de 10 deputados federais, com o senador também Flávio Arnes, para que o ministro Renan Filho explicasse como é que estão os trâmites para concessão da rodovia, como é que estão os trâmites para melhoria da manutenção, né. Tivemos notícias importantes, no sentido de que na semana que vem vão ser liberadas as 2 obras que estão sendo feitas, aquelas mais antigas, e vai ficar com a BR-277 só com um ponto de interdição. E os trabalhos para a melhoria daquele ponto estão sendo feitos, de sondagem, para avaliação, né, com toda a urgência devida pelo que o Ministério está colocando, né, e também que ele já está com um recurso empenhado para fazer a manutenção desse trecho. Participaram também da reunião o prefeito de Antonina, Zé Paulo, e os representantes do Porto de Paranaguá. Então as coisas começam a se movimentar lá em Brasília, mas ainda de forma muito lenta. Você veja, Rafael, a promessa do ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, era resolver a questão do Paraná nos 100 primeiros dias de mandato. Nós já estamos quase nessa data aí, que é um marco em qualquer gestão, e não estamos nem perto disso, porque você viu ali os deputados dizendo, começamos a construir um consenso. Os prefeitos ali começaram a fazer falas mais conectadas. Demorou demais, gente. Quanto tempo a gente fala aqui no Grupo RIC que esse assunto era urgente, que eles tinham que se mexer, que essa história, né, de só abrir as cancelas sem ter compromisso com amanhã podia dar ruim. Deu ruim. Nós tivemos mortes, nós temos uma estrada fechada em vários pontos, é um buraco atrás do outro, Rafaela. Esses dias eu fiz a matéria, fiz o trajeto para mostrar na reportagem. É um buraco atrás do outro no trecho de serra, né? Lentidão, né? Insegurança. Cada vez que chove, fecha a estrada. E nós estamos falando do segundo maior porto do Brasil. Não é um problema só do Paraná. É claro que a gente vive aqui e sofre mais, mas nós estamos falando do segundo maior porto do Brasil. O porto que era e já está no passado isso, o maior exportador de grãos. Nós estamos falando de prejuízos no interior do estado. Nesse momento, Londrina e Maringá nos ouvem, sabem bem do que eu estou falando, de cooperativas que já estão tendo que mandar a sua produção por outros portos. Paranaguá não serve mais, tem que mandar para Santos, tem que mandar para os portos de Santa Catarina, que são mais caros, né, em relação ao frete, que são mais longe. Estamos falando do setor do turismo, que falou que perdeu 450 milhões de reais, né, com turistas que não foram para o litoral durante a temporada porque tinham medo de não chegar. Estamos falando de 320 milhões, segundo a FETranspar, que representa o setor de transportes, perdidos com os caminhões que não andam. Então, já está em 1 bi os prejuízos calculados. E a gente está vendo o pessoal de Brasília agora se mexendo e agora começar a construir consenso. Do jeito que anda, vai esperar chegar o quê? No trilhão para tomar a decisão? Era mais fácil construir uma estrada nova, Rafael.